Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Falar sobre Virgulino Ferreira da Silva é algo muito complexo. Um homem que dividiu sempre opiniões. Para muitos, bandido, para outros tantos, herói. Mas a realidade é que Virgulino foi um homem à frente do seu tempo. E no vídeo de hoje vamos enfatizar 20 curiosidades sobre o Lampião. Durante a sua infância, Virgulino sofreu com um leucoma em seu olho direito. Leucoma é uma opacidade corneana, quando a córnea toma aspecto branco, em toda a sua extensão ou em parte dela. O leucoma provoca alterações na curvatura corneana, diminuindo assim a visão. Existe uma versão que no ano de 1925, durante um confronto em solo pernambucano contra as forças volantes, um tiro disparado pelo nazareno Davi Jurubeba atingiu um pé de cacto conhecido como quipá, e os estilhaços dessa planta atingiram o olho direito de Lampião. Sendo assim, já acometido pelo leucoma, causou a cegueira definitiva de seu olho direito. Desde jovem, Virgulino foi experimentado na dor, e no ano de 1913, ele conheceu os estragos que a morte pode causar em uma família. Sua irmã Maria do Socorro, recém-nascida, morreu com poucos meses de vida, vítima de uma infecção auditiva. Anos depois, Virgulino perdeu outra irmã, Maria da Glória. Ela tinha entre 2 ou 3 anos de idade, quando morreu em virtude de um acidente doméstico. Uma lamparina acesa estava em cima de uma mesa. A menina puxou a toalha e a lamparina caiu sobre ela, incendiando sua camisolinha. Ela não resistiu às queimaduras e morreu 8 dias depois. Que Lampião foi um homem à frente do seu tempo, todos sabemos. Porém, o jovem Virgulino distinguia-se dos demais rapazes desde muito cedo. Tudo o que se metia a fazer era muito bem feito. Ele foi um hábil artesão. Confeccionava artigos de couro, tais como cordas, cabrestos, rédeas, chibatas, peitorais, gibões, perneiras, alforjes, bornais, alpercatas, entre outros utensílios de couro. Gostava de participar de vaquejadas, tornando-se um dos mais hábeis cavaleiros da região. Ganhava algum dinheiro como amansador de burro bravo. Tocava harmônica, uma sanfona de 8 baixas, que o povo chamava de pé de bode ou fole. Fazia versos, tinha jeito para repentista. Virgulino meteu-se até como pedreiro. Certa vez repugou uma parede da casa do Poço do Negro. Era um ótimo dançarino, dançava muito bem as músicas típicas da região. Consta no livro Lampião, a Raposa das Caatingas, de José Bezerra Lima Irmão, que a primeira experiência de Virgulino com mulher ocorreu quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Sua primeira grande paixão foi por sua prima, Maria Licor, que era filha de Joana Lopes, a Nanã ou Joaninha Ferreira, irmã de Maria Lopes, sua mãe. Mais tarde, já como cangaceiro, ele ficaria enfurecido ao ver a jovem casar com o jovem Enoque. Ele e seu bando tentou perturbar o casamento e precisou da intervenção do padre para que o matrimônio tivesse prosseguimento. Lampião era extremamente religioso, ou melhor, supersticioso. Carregava patuás com rezas e objetos simbólicos, embrulhados em saquinhos de pano. Toda manhã, ao acordar, rezava o ofício de Nossa Senhora. Levava sempre consigo cópias manuscritas de orações fortes para fechar o corpo, como a oração da pedra cristalina, a oração do Salvador do mundo, a oração das 13 palavras ditas e retornadas, a oração do justo juiz, a oração da Beata Catarina. Nos momentos de grande aflição, recitava o rosário apressado de Nossa Senhora da Conceição. Sempre que podia, assistia a missas e novenas. Jejuava na Semana Santa e era devoto do Padre Cícero. Deixava de assaltar se em uma casa houvesse a imagem do Padre Cícero. Houve até casos que ele poupou a vida das pessoas que na hora de morrer imploraram pelo nome do Padre de Juazeiro. Lampião era espécie de um médico do bando. Quando podia, usava medicamentos convencionais, que mandava comprar através de seus coiteiros, quando saqueava ou até mesmo quando ganhava. Sua inteligência e conhecimento foi muitas vezes usadas para os graves acidentes do grupo. Ele extraía balas, fazia curativos com o emprego de ervas, orientava como usar os medicamentos ou as ervas e também como higienizar, na medida do possível, é claro. Em últimos casos, ele ajudava até no parto das mulheres do bando, coisa essa que impressionava até as próprias mulheres. Sabia como ninguém usar o que a Caatinga tinha a oferecer para ele e seu bando, em momentos de dor e sofrimento. Lampião tinha um irmão adotivo, chamado Antônio Rosa, que esteve com ele e seus outros irmãos desde o início da entrada dos Ferreira na vida cangaceira. Porém, Antônio Rosa era um homem extremamente perigoso e cruel.
um cara incontrolável. Certa vez, em um povoado onde Lampião tinha muitos amigos, Antônio Rosa matou um rapaz, pelo simples motivo de o rapaz não querer vender sua arma a ele. Essa atitude deixou os moradores muito irritados, e ainda mais o rei do cangaço, Lampião. Sabendo como o irmão adotivo era perigoso, Lampião armou uma emboscada. Ele deu instruções para seu irmão de sangue, Livino Ferreira, acabar com a vida de Antônio Rosa. E foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, Antônio Rosa foi morto à traição por Livino Ferreira, também seu irmão adotivo. Lampião foi o inventor do rifle peado, para aumentar a rapidez de fogo, que consistia em amarrar a ponta de uma correia ou lenço na alavanca da arma e a outra na ponta do gatilho, de modo que quando uma cápsula era ejetada, um novo cartucho era introduzido na câmara e o outro tiro era disparado automaticamente. Com esse arranjo, o atirador só perdia tempo na hora de recarregar a arma. Daí entendemos o porquê Virgulino atirava tão rápido e o porquê a boca do seu rifle parecia um lampião na noite, devido à velocidade dos disparos. Lampião tinha atitudes racistas. Muito religioso, como bem sabemos, costumava deixar dinheiro para os santos nas igrejas que passava, porém menos para um, São Benedito, um santo negro. Ele dizia: ora, quem já se viu negro virar santo? Na invasão a Queimadas, em 22 de dezembro de 1929, ao procurar o juiz Manuel Hilário, se chocou a perceber que o mesmo era negro, e o indagou: o senhor é juiz? E para o maior espanto de Lampião, o escrivão e o tabelião também eram negros. Ao pegar a mão do juiz, ele falou: que negro bom para uma enxada. Depois finalizou: que terra desgraçada, até a justiça daqui é toda negra. Abro um parênteses nessa história para entendermos que o tempo naquela época era outro. O país ainda vivia resquícios da escravidão, ou melhor, do fim da escravidão, sendo algo cultural, principalmente no Nordeste. Sabemos também que no bando de Lampião tiveram vários negros, e os seus melhores cabras eram negros, tendo em vista que Sabino das Abóboras foi colocado em entrevista por Lampião como o terceiro em hierarquia. Lampião era um homem extremamente corajoso e ousado. A sua ousadia foi tanto que ele chegou a enviar uma carta para o então governador Júlio de Melo, com o intuito de dividir o estado ao meio. A carta dizia o seguinte: faço-lhe essa devido a uma proposta que desejo fazer ao senhor, para evitar guerras no sertão e acabar de vez com as brigas. Se o senhor estiver de acordo, devemos dividir os nossos territórios. Eu sou o capitão Virgulino Ferreira, o Lampião, governador do sertão. Fico governando essa zona de cá por inteiro, até as pontas dos trilhos em Rio Branco. E o senhor do seu lado, governa do Rio Branco até a pancada do mar no Recife. Isso mesmo, fica cada um no que é seu, pois então é o que convém. Assim ficamos dois em paz. Nem o senhor manda seus macacos me emboscar, nem eu com os meninos atravessamos as extremas. Cada um governando o que é seu sem questão. Faço essa por amor à paz que eu tenho, e que para não se diga que eu sou bandido, que não mereço. Aguardo sua resposta e confio sempre. Capitão Virgulino Ferreira, Lampião, governador do sertão. Lampião era um homem extremamente vaidoso. Adorava ler notícias, principalmente quando era referente a ele. Gostava de modernidades, apesar de não querer que elas chegassem ao sertão para atrapalhar sua guerra. Segundo o renomado Frederico Pernambucano de Melo, em sua obra Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, ele afirma que Lampião gostava de produtos de qualidade e caro. Adorava um bom uísque, principalmente da marca White Horse. Naquela época também, devido à seca e às grandes fugas, a questão banho era muito complicada, e os perfumes eram a arma usada pelos cangaceiros para encobrir o seu odor. Lampião era fã de perfumes, principalmente os franceses. Os feitos e a fama de Lampião não se espalhou só pelo Nordeste, mas como o Brasil e até pelo mundo. Lampião foi notícia por várias vezes no exterior. Seu nome esteve estampado no jornal The New York Times, na famosa revista Time, veículos conceituadíssimos nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul também não foi diferente. O nome do famigerado Virgulino foi destaque no La Nation, da Argentina. Na Europa destacamos a fama de Virgulino em solo francês. Ele foi destaque no renomado Paris-Roubaix. Realmente o nome de Virgulino correu o mundo, tanto em vida como morte e pós-morte, como um dos maiores bandidos da história. Lampião foi um homem extremamente inteligente e por muitas vezes, mesmo sem treinamento militar, esteve à frente de seus inimigos. E ele usou dessa inteligência para salvar sua vida e de seus cabras por muitas vezes. Em um determinado momento da história, o veneno foi usado para acabar com a vida de Lampião e seus cangaceiros. Porém, para isso, também Virgulino deu um jeito. Ele usava uma colher de prata, que ao ser misturada na comida, se tivesse veneno mudava de cor. Sendo assim, ele não comia nada antes de provar. Com a colher estava tudo ok. Ele também tinha um punhal de prata, que ao transpassar,
carnes, queijos ou qualquer outro alimento, se estivesse envenenado ele também saberia, com a mudança da cor do metal. Essas ações de Lampião por muitas vezes frustrou seus inimigos. E claro, salvou a sua vida e de seus cabras. Por incrível que pareça, Lampião quase mudou de lado. Pois é, em um determinado momento da história, ele aceitou combater a coluna Prestes, atuando a favor do governo atual. Ele e seus cabras receberam armamento e munição, e Virgulino a patente de capitão. O problema é que essa patente era falsa, e ao descobrir a mentira, ele decidiu voltar para o seu habitat natural e continuar sua guerra no mundo do cangaceirismo. Paramos para pensar que o governo perdeu um grande combatente. Imagine esse homem com os dons que tinha, com treinamento militar e fortemente armado. Com certeza haveria uma grande mudança para o percurso da história. Entre o final de 1926 e início de 1927, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, perdeu seu irmão mais velho, Antônio Ferreira, vulgo Esperança. Esse fato aconteceu na fazenda do coronel Ângelo da Gia. Em uma brincadeira de Antônio Ferreira com Luiz Pedro em uma das redes do casarão, Luiz Pedro disparou sem querer sua arma, vitimando mortalmente o irmão de Lampião. Virgulino não estava no local, e quando soube da notícia, veio às pressas saber o que de fato tinha acontecido. Ao chegar, o coronel Ângelo da Gia inocentou Luiz Pedro, porém todos queriam saber qual seria a atitude de Lampião. E para surpresa de todos, ele perdoou o cangaceiro Luiz Pedro, dizendo que agora ele teria que ficar no lugar do seu irmão até o fim. Luiz Pedro teria feito uma promessa, que acompanharia o capitão por todo o resto de sua vida, até o dia de sua morte. E de fato foi isso que aconteceu. Ambos morreram juntos na Grota do Angico em 1938. Luiz Pedro, que havia furado o cerco, conseguido fugir, voltou. Alguns dizem para cumprir a promessa e morrer ao lado de Virgulino, outros dizem que para buscar o ouro. Deixo com vocês essa aí. Qual a opinião de vocês, hein? Lampião, quando estava arranchado em seus coitos, gostava de ver briga entre os cangaceiros, em espécie de treinamento, e principalmente entre os jovens. Aqueles recém-chegados tinham que enfrentar outros jovens cangaceiros que já estavam no bando. Damos exemplo o combate entre Volta Seca e Zé Sereno, onde Zé Sereno afirma em entrevista que ganhou fácil a luta, mostrando para o capitão toda a sua coragem para ficar no bando, e também a briga entre Cobra Verde e Candeeiro. Pois é, os jovens se enfrentaram à frente do rei do cangaço. Os confrontos iam até um não aguentar mais, ou até se render. Já imaginaram essa daí? O UFC no cangaço? Pode crer. O capitão usava seus meios para treinar seus homens também, mesmo que inconscientemente. Ou consciente. Lampião era um cara tão inteligente, vai saber, né? A data de nascimento de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, até hoje gera debates. Porém, o mais plausível é que ele tenha nascido em junho de 1898. E diante dessa data, nos apegamos ao enredo, que traz uma grande curiosidade para nós. O comandante das Forças Volantes, que deram cabo de Lampião e alguns de seus cangaceiros em julho de 1938, o tenente João Bezerra, por incrível que pareça, nasceu no mesmo ano e mês que Virgulino, ou seja, junho de 1898. Eles tinham a mesma idade quando Virgulino foi morto, ou seja, 40 anos. Como já frisamos, Lampião era um cara vaidoso e extremamente inteligente. E não foi à toa que ele se deixou filmar por Benjamin Abraão. O escritor Leonardo Mota, cearense, de Pedra Branca, escreveu, em 1930, que Lampião parecia possuir a volúpia da espetaculosidade. Em uma ocasião, negociou com a farmacêutica Bayer, do Brasil, o uso de sua imagem, um comercial da Café Aspirina, um remédio para dor de cabeça. Neste mostra o cangaceiro distribuindo seu remédio para os demais do bando, em frente a um cartaz com os dizeres: se é Bayer, é bom. Na reunião dos 24 quadros por segundo, Lampião em determinado tempo se tornou garoto propaganda da farmacêutica alemã. Lampião ainda teria seu nome ligado ao carro barato e o jornal O Globo. A sua imagem estava cada vez mais conhecida. Até os tempos atuais temos na América Latina diversas personalidades afamadas. Pessoas que escreveram seus nomes na história por algum motivo. Pelo bem, pelo mal, pelo esporte, pela música, pela arte ou por qualquer outro tipo. Essas personalidades até hoje são temas de livros, filmes, documentários, peças de teatro, entre outras tantas coisas. E por incrível que pareça, até hoje, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é o segundo mais biografado da América Latina, perdendo apenas para Che Guevara. Após a emboscada na Grota do Angico em 1938, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros tiveram suas cabeças decepadas. Essas cabeças rodaram alguns lugares do sertão, numa espécie de cortejo macabro. Depois de algum tempo, as cabeças foram mandadas para o Museu Nina Rodrigues, onde ficou expostas por mais de 31 anos. Pois é, durante 31 anos, a cabeça de Lampião e outros cangaceiros
serviram de espetáculo para uma plateia, curiosa a fim de ver a cabeça daquele que foi o maior cangaceiro de todos os tempos. Após isso, as famílias conseguiram na justiça o direito de enterrar as cabeças. E isso aconteceu, porém o local ninguém sabe, com precisão. E aí, cabroeira do Cangaço Eterno, eu sou o Elton Araújo, espero que vocês tenham gostado dessas 20 curiosidades que eu trouxe sobre Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, o maior cangaceiro de todas as histórias. Algumas curiosidades já manjadas, já que o homem é conhecido pra caramba, já outras nem tanto. Espero que tenham gostado. Se você já é inscrito do canal, parabéns. Se você ainda não é, por gentileza, se inscreva e dê uma força para nós continuarmos aqui trazendo mais vídeos com bastante informação sobre o cangaço. É super fácil. Aperta o botão aí de se inscrever, ativa o sininho e chama mais um amigo, claro, para nos ajudar a aumentar o bando. Fiquem com Deus!